o mundo se comporta como se o mundo fosse previsível, né? A questão é como ele vai superar esse mundo que é previsível, mas é previsível. Na comédia, não. O mundo, ele é como é o nosso mundo mesmo. Muito complexo. A gente realmente é impotente diante dele. Nós somos muito pequenininhos, mas a gente vai. A gente se joga, a gente liga o foda-se, mesmo sabendo que não vai ganhar, e vai, e tenta, e consegue. O personagem de comédia, então, tem muito sentido essa frase, essa afirmação do Kaplan, que drama é mentira, comédia é verdade. Há uma outra explicação para a comédia que também é muito interessante, que é uma equação, na verdade, chama equação da comédia. Comédia igual tragédia mais distância, né? Sendo distância qualquer elemento que possa provocar esse distanciamento, tá? O tempo, né? Quantos de nós não fala no meio da situação péssima, fala, pô, mas um dia eu vou rir disso. Ou seja, a distância possibilita a gente enxergar aquilo de outro ponto a ponto de rir. De outro ponto a ponto de rir foi péssimo. Mas assim, de outro lugar. Você se desloca e ao se deslocar você consegue observar que é engraçado. Essa distância pode ser a distância que vai de mim ao outro, né? O Mel Brooks falava, tragédia sou eu quebrar a unha. Comédia é você cair no esgoto e morrer. Não é comigo, é com você, tá distante, eu acho graça. E há uma outra, a grande, eu acho até a melhor das distâncias, que é a distância que vai de mim a mim mesmo, né? O que me faz me sentir estrangeiro no meu mundo, o que me faz me sentir, eu me olho e eu vejo que eu não pertenço, eu estou deslugarizado no mundo. Eu sou meio disfuncional, meio esquisito, mesmo meio inadaptado. Eu não tenho uma sensação plena de pertencimento ao mundo. Então eu posso olhar o mundo com um olhar de estrangeiro, né? Que esse é o grande exercício do comediante, né? Muitas coisas que a gente fala sobre comédia, assim, de até a gente vai chegar lá, vai falar de elementos, de ferramentas, como você constrói uma comédia, mas assim existe um fator muito grande que é esse olhar estrangeiro. Esse olhar estrangeiro não se aplica, você não aprende em curso nenhum. Essa tem que vir de fábrica, sacou? É você olhar o mundo com esse olhar de estrangeiro, de estranhamento e de se sentir estranho, se sentir despertencendo mesmo. A comédia acontece disso. Mas, conforme a equação que eu falava, tragédia é igual. Comédia é igual tragédia, mais distância, o elemento tragédia precisa sim, tá? Não existe comédia a partir de coisas boas. A gente ri das coisas ruins, né? As coisas boas só servem pra gente se forem excessivas. É o cara muito bom demais, que aí faz a curva, vira graça. Mas um cara que é bom, uma situação que é boa, o mundo perfeito, sei lá, cara, eu acho que ele só serve para motivar suicídio em sueco, porque assim, o mundo perfeito para comédia não serve, né? E eu acho que o mundo perfeito sequer existe. Então, porque o humor é uma estratégia de reação ao sofrimento, de alguma forma, né? Ela não é. Por isso que até tem comediante que é muito ranzinho, é muito mal-humorado, porque assim, o material bruto da comédia, até uma coisa que eu não gosto muito. Eu adoro trabalhar com comédia. É um dos maiores prazeres da minha vida, e a minha vida é ótima, e olha, isso ser um dos maiores prazeres é porque o negócio é bom mesmo. É, mas existe uma coisa da comédia que é o chafurdar no dia a dia do trabalho da comédia, né? Que é o chafurdar na desgraça, né? Eu trabalho muito com humor político, então assim eu tenho que saber muito mais coisa do que eu gostaria de saber sobre os acontecimentos do meu país, por exemplo, da minha cidade, porque o pé na realidade é necessário para fazer a graça e o pé na tragédia também, né? Mas assim, voltando à história da comédia, e não que eu tenha saído, é, ela tem a tragédia, ela traz
esse sentimento também de inadaptação, que gera a seguinte reação. O cara, vamos lá, eu sou o comediante, eu já olho o mundo com um olhar estrangeiro, né? Eu tenho a distância. E o mundo é trágico. Não há, eu me sinto inadequado no mundo, mas esse mundo também não está perfeito, não. Não sou só eu o imperfeito aqui, né? Imperfeito é o mundo. Então eu vou torcer esse mundo. Eu vou recombinar esse mundo. Eu vou adicionar coisa nesse mundo, exagerar bem as características dele. Eu vou bagunçar de tal forma esse mundo que eu vou revelar para as pessoas que esse mundo é tão imperfeito quanto eu, que ele não faz sentido tanto quanto eu, que não sou só eu que estou inajustado. O mundo é que é imperfeito também, né? Eu não me ajusto porque não há como me ajustar, né? Esse é o pensamento que permeia a comédia. E assim, então há no comediante um traço de vingancinha, né? O ato de escrever comédia é uma vingancinha com o mundo. Eu vou expor o mundo, eu vou desnudar o mundo, né? Eu vou empreender um jogo quase infantil recombinando o jogo desse mundo, as histórias desse mundo, as peças, como se fosse um Lego. Eu vou recombinar as peças que existem na realidade e que são feias e que são trágicas, com o meu olhar distanciado, e eu vou revelar para quem não está vendo a imperfeição do mundo. E as pessoas vão rir, porque elas são desajustadas também. Elas não estão confortáveis no mundo também. Em alguma medida, ninguém está. E a comédia também tem esse sentido de comunhão, que é muito legal. Isso é um aspecto bonito, eu acho. Né? A comédia é o porto seguro dos estranhos, dos esquisitos, dos desajustados. Olha só isso, que quando você está assistindo e vê a revelação de que o seu mundo é estranho, você para e pensa, ué, caramba, eu já pensei isso. Eu nunca coloquei dessa forma, mas eu já pensei isso. Alguém está dizendo o que eu gostaria de dizer sobre o mundo. Alguém está olhando o mundo como eu estou olhando. E nesse sentido, a gente traz uma outra sensação de pertencimento, né, do público da comédia, diferente daquele pertencimento do Wolf, que é um grupo se reunindo para sacanear o outro. É um grupo se reunindo para celebrar a sua perplexidade diante do mundo, né? E isso é bem poderoso e é bem bonito. A teoria da superioridade, ela não fala só de piadas racistas, não. Ela fala de grupo, ela fala de pertencimento, e é isso, às vezes, sei lá, o Nicolas é amigo do Gustavo e da Larissa, e fazem entre eles uma piada que a Flávia não entende. Tem isso. Existe também, e uma coisa é a gente ter chaves de personagem. Personagens sempre terão tensões, né? A gente não faz mais piada racista, mas nada impede que tenhamos um personagem racista. Porque também é uma forma da gente falar do assunto. Da gente sacanear o racismo, pode ser batendo no racista, né? E aqui tem o cara, né? O Nicolas está falando que na relação de um personagem com outro, essa superioridade pode se revelar. Sim, aí são as relações dos personagens. Você pode fazer piada, né? Por exemplo, no The Office, o Michael Scott, né? Eu acho que é esse o nome dele. Ele faz algumas piadas com os funcionários que na vida real a gente chamaria de assédio moral, mas que ali, naquele contexto, daquela relação com os personagens, que inclusive sabem que é assédio moral, que se sentem desconfortáveis, que ficam constrangidos, aquilo ali estabelece um jogo de cena. Não há erro nenhum naquilo. Entendeu? Assim, aquilo é uma forma da gente colocar, inclusive, as coisas que existem no nosso mundo. A gente não pode abdicar de personagem que faça piada de superioridade, porque essas pessoas existem no mundo. O que a gente não pode fazer é a piada. Eu acho, né? Não é que a gente não possa fazer. O que eu acho que não se usa mais fazer é a piada da superioridade sem
a contestação, sem alguém reagir, que isso é escroto. Desculpa o palavrão, de novo. Ai, meu Deus. É, assim, você fazer como a gente fazia antigamente, como isso fazendo parte do mundo. Isso não faz mais parte do mundo. Ou pode fazer. Sei lá, na Praça é Nossa tem muita piada de machista, que é como se o mundo fosse igual ao dos anos 80. E tem gente assistindo. Mas nenhuma dessas teorias elas são condenáveis em si. Nenhuma dessas formas de riso são condenáveis ou desejáveis. Elas todas existem. E cabe a gente, produtor de conteúdo, combinar essas formas, essas estratégias de riso, esses mecanismos que levam as pessoas a rirem, para contar a história que a gente quer, né? Com a visão de mundo, com a visão ética, de um mundo melhor que a gente quiser. Elas são ferramentas. Elas não são. Não é para julgar, esta teoria é ruim porque ela é malvada. Não. O ser humano ri com algum sadismo. A gente tem que saber disso. E a gente tem que usar esse sadismo do ser humano e depois tentar botar ele para questionar. Olha aí, teu lado obscuro. Olha aí o teu lado babaca, aflorando, aí você riu disso, a gente faz uma virada, né? Se quiser, ou não, fica nisso. A Grande Família é uma comédia mesmo, é uma comédia de família, é uma comédia com momentos de delicadeza, mas não é uma dramédia. Vou dar um exemplo de dramédia. Cara, alguém já viu Shameless? É uma série americana, eu acho que é um exemplo muito lapidar de dramédia, porque é uma história de uma família disfuncional, com um pai bêbado, com gente que vende criança, com gente que sequestra, com gente que trafica, com gente que rouba, e ainda assim é uma comédia. A dramédia ela tem um peso maior no drama mesmo. A Grande Família não. A Grande Família é uma comédia leve. E como é uma série, você acompanha aqueles personagens, são pessoas que sofrem, pessoas que perdem emprego, pessoas que acham que, sei lá, já estão velhas demais para seguir na vida. A outra que tá puta que tá pobre, que não consegue prosperar, não consegue ter dinheiro. A outra que não consegue ter uma relação com o marido que desejava. Isso tudo faz parte do conflito do personagem cômico numa série. Mas a Grande Família não é uma dramédia, tá? Dramédia, sei lá, deixa eu ver um exemplo de dramédia. Enfim, são séries mais pesadas. A dramédia tem mais tragédia. Você quase chora nessas séries, tá? A Grande Família, você, às vezes, no final, chorava meio emocionadinho. Ah, eles se amam. No final, eles se amam. Entendeu? Não se aplica à dramédia. E o que eu falei de alívio foi na novela mesmo, tá? Na competição com um Vingadores da vida, ou mesmo com uma comédia estrangeira, a comédia nacional ganha. De comédia para comédia, em termos de público, tá? Não estou falando em termos de qualidade. Você pode falar, mas eu acho Seinfeld melhor do que Grande Família. Tudo bem, direito seu. Mas em termos de competência comunicativa, os dados estão mostrando. Quando é comédia para comédia, não tem parada, a gente ganha. Aqui no mercado nacional. Em qualquer circunstância. Todas as séries, as comédias incríveis, maravilhosas, as comédias nacionais batem e batem de sarapantar. Mesmo a comédia no cinema, Minha Mãe é uma peça, 1, 2, 3, 20 milhões, vai dar de 1.000. Tem dado. Quando é comédia com comédia, tá? Quando a gente está falando de Vingadores e Minha Mãe, sei lá, Os Homens São de Marte, que não é isso, Minha Vida em Marte. Vingadores e Minha Vida em Marte, é óbvio. Isso aqui é um potencial. Isso aqui nem lança, nem tem cópia, nem tem cinema disponível para competir de igual para igual. Né? O filme nacional lança com, sei lá, 20 cópias, 30 cópias.
né? Mas o cinema, se você não der nesse fim de semana a grana, a mesma grana que os Vingadores, você está fora, né? É um sistema cruel do cinema, que eu não sei se vai mudar com pandemia, se não vai mudar. Mas é um lugar de muita competição, porque você está com as grandes majors mundiais. Esses são os maiores players do mundo, que entram pesado, né? Ocupam todo o cinema, todos os cinemas. Enquanto que a comédia nacional, mas você ter uma comédia nacional dentre aquela galera da Disney, da Pixar, né? Da Marvel, é incrível. E mostra muito a competência comunicativa. E você não tem nenhuma comédia. Ah, você pode dizer que Toy Story é comédia, mas é filme de animação infantil para família, é outro patamar de competição. Mas de comédia para comédia, a nacional ganha sim. Muita Mesmo crítica. na Era de Então, Ouro, de Friends, Seinfeld, eles não eram páreo na televisão para as comédias nacionais. Incrível, né? Eu gosto muito do formato sitcom por N fatores, né? Eu acho que a gente ainda não explorou a plenitude do sitcom no Brasil, né? O sitcom, a gente tem algumas experiências esporádicas. O Vai Que Cola é um pouco sitcom, embora seja muito engraçado. O Vai Que Cola ele tem um hibridismo, que falei um exemplo do Vai Que Cola, porque alguém falou do Vai Que Cola, e o Vai Que Cola ele segue o esquema tradicional de palco, um esquema produtivo, tá? De montagem de palco, é muito semelhante à sitcom americana, né? Eu acho que a televisão brasileira ela não passou e não amadureceu o suficiente na fase do sitcom. E eu acho que isso, eu estou falando só da comédia, tá? Não estou falando de drama. Eu acho que isso é uma falta de amadurecimento que é uma opinião isso não é conteúdo, que prejudica um pouco a realização das nossas séries cômicas, tá? A gente não estabeleceu uma cultura de aprendizado nesse estágio. É como se assim, você se alfabetizou na sexta série, no CA e tal, e você no dia seguinte já quer escrever um livro. Não dá, né? Você tem que fazer umas redações, minhas férias. Tem uns estágios de amadurecimento e de aprendizagem, que não é do autor, não é, eu acho que é coletivo nesse caso. Então, eu acho que a sitcom brasileira ela não foi vivida, plenamente vivida. Você tem incursões esporádicas e não necessariamente, claro, o Vai Que Cola, por exemplo, não é um sitcom clássico, no sentido da estrutura do texto. E ele ainda apela muito para a questão do tipo. O sitcom clássico não necessariamente. Parece que tem uma fusão aí de influências, né? É meio que um mashup de sitcom com um pouco do nosso rádio, né? Do humor de rádio do PRK-30, do humor de tipo, que é uma tradição cômica brasileira muito forte, que foi para o teatro de revista, enfim, é uma tradição muito nossa que você é incrível se você vai no Ceará, por exemplo, a quantidade de shows que perpetuam essa tradição que é muito bonita e é muito boa e é engraçada. Mas eu acho que o sitcom brasileiro ele ainda não é efetivamente uma comédia de situação, que é o que define a sitcom, né? A nossa comédia ir para o mercado internacional, eu acho difícil. Por N razões, por N fatores. O primeiro deles é a língua mesmo, né? Se você fizer a Grande Família, por exemplo, é um bom exemplo de uma comédia que poderia ser internacional. Só que comédia dublada ou comédia legendada, você perde. Primeiro que assim, o mercado externo não tem muito. A gente é que tem mais costume, né? E mesmo assim, só algumas camadas do público brasileiro
tem o costume de ver filme legendado, comédias legendadas. A maioria dos outros países, a Europa, Estados Unidos, Canadá, vem vem produtos estrangeiros dublados. A dublagem, comédia, ela tem muito a ver com ritmo, né? Se você perdeu o ritmo da fala, o ritmo, você perdeu a piada, perdeu o timing. Então é um produto perigoso de dublar. Bem perigoso mesmo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma comédia dublada estrangeira. Se você, vendo a legenda, com legenda, você já perde algumas coisas, alguns conteúdos em função dessa coisa do código mesmo, do riso, do que nos é próprio, só Chaves. Mas Chaves é só Chaves. Mas a maioria das séries não. Não sei se vocês já tiveram, porque o ritmo perde. Porque o Chaves, eu até posso falar, o Chaves é humor de palhaçaria. É muito humor físico, não é a piada do Chaves, é tipo e texto. Né? Não contavam com a minha astúcia, bruxa, 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 não sei o quê. São piadas de bordão, o bordão funciona um pouco no dublado, mas é muito piada de palhaçaria mesmo, de encontrou, bateu, de escondeu, né? Um humor muito físico. O humor físico, sim. Aí é verdade. Foi legal ter mencionado Chaves, porque é um exemplo do que funciona dublado. Mas é isso, é um humor infantil de palhaçaria, que eu não estou falando isso de forma pejorativa, de forma alguma, mas é um tipo de humor. Um humor com uma grande família, por exemplo, dublado, vai perder muito do ritmo e da interpretação. E como a gente tinha falado, a comédia também se vale muito desses atributos, texto e ator. Quando você perde um desses elementos, você tem uma tendência a empobrecer o produto. Nos tempos atuais, piadas considerando a teoria da superioridade já não são bem aceitas, não é mesmo? Olha, a gente tem uma discussão muito grande sobre isso, mas em alguma medida, sim. E eu não sei se isso é bom ou ruim, eu não vou emitir. Óbvio, assim, eu não estou falando de piadas racistas, de piadas xenófobas, claramente, embora é o que eu estava falando, assim, essas piadas ainda existem, ainda se faz. Se você ligar hoje no Multishow, tem piada com sacaneando gay afeminado, a bichinha, a loura burra. Essas são piadas de superioridade que permanecem ainda. Se eu gosto de fazer essas piadas é outra questão. Eu, particularmente, não faço. Mas tem muita gente que faz. Tem um humor de tipos que faz muito, né? A escolinha do professor Raimundo deu uma torcida muito forte nos últimos anos para tentar escapar disso. Embora, às vezes, eu ache que caia, particularmente. Não estou aqui julgando o trabalho. Eu acho que ainda tem um público, que é aquele público que fala que esse mundo está muito chato, que gosta bastante desse tipo de piada. Eu só não sei se, assim, eu como autora já não gosto mais de fazer, eu acho que eu nunca gostei de fazer, embora já tenha feito, com muito pesar, porque às vezes a gente tem que ganhar o pão. E na época que eu fazia não se discutia isso. Hoje em dia que se discute, é mais fácil, inclusive, dizer não porque você não gosta de fazer. Mas no stand-up continua tendo muito esse tipo de piada da superioridade. Isso continua tendo muito na vida, né? Foi o que eu falei, a piada de superioridade. Talvez numa empresa bancar isso seja mais difícil. Os tempos são outros, as pessoas são canceladas, as empresas também. Mas no nível pessoal isso existe pra caramba. No teatro isso existe ainda bastante. Então, assim, é uma coisa que esses universos dessas teorias, eles persistem e eles se modificam. Aí você também não faz mais tanta piada sobre mulher burra ou sobre negro, mas ainda faz muito de gordofobia, né? Aí as batalhas vão mudando, as batalhas vão mudando. Mas o shape do ser humano de tentar... Isso é um shape que é legal a gente ter consciência, porque até a gente pode fazer, assim, por mais bem intencionados que sejamos, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter para
para esse olhar estrangeiro sobre o mundo seja de fato estrangeiro, que não aceite algumas coisas como elas são ou como elas eram. Tá falando se o humor de constrangimento é uma chave de humor, né? Você tem uma coisa de constrangimento do outro, de um público, mas o humor de constrangimento entre personagens é uma chave de humor importantíssima, né? De você colocar alguém e às vezes é até uma crítica. O humor a gente pode usar como a gente quiser. A gente pode usar o humor para botar novos valores na mesa, na roda. A gente pode usar o humor para fazer os mesmos ataques babacas de sempre. O humor é uma chave, né? Assim, é uma ferramenta, né, para a nossa visão de mundo. Se a sua visão de mundo ela é excludente, a piada vai ser excludente. Se a sua visão de mundo for inclusiva, e eu acho, e sinceramente, assim, eu já estou há um bom tempo discutindo o limite do humor, porque eu gosto discutindo diversidade, lugar de fala, tudo isso, assim, é uma discussão que é quase diária da minha vida. E às vezes eu acho também, e eu não sei se isso é um momento já, porque assim, eu acho que algumas batalhas não foram ganhas para esse tipo de autocrítica, que nem é uma autocrítica exatamente. Ela é uma percepção que, assim, na verdade, tudo bem, assim, não é tudo bem o cara fazer uma piada escrota, não estou dizendo isso. Mas eu acho que quem se sente à vontade de fazer uma piada machista, hoje em dia, por exemplo, ou gordofóbica, ele tem que estar apenas pronto para as consequências do ato dele. Porque isso é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é a liberdade do outro não gostar. É a liberdade do outro processar. É a liberdade do outro cancelar, boicotar. Mas o stand-up faz muito isso, né? O stand-up nacional, eles às vezes forçam um pouco, eu acho, o limite. Mas cada um sabe o seu limite. Não sou eu que vou dizer o que o outro tem que contar, a piada que ele tem que contar, que história ele tem que contar. A história do outro é a história do outro. Eu sei a piada que eu não quero contar. E eu sei as que eu quero contar. O humor que eu não consumo, ele não precisa deixar de existir. Eu posso não consumir. E eu acho que na medida que todo mundo que se sente... Uma coisa é o ofendido. Aquele humor me ofende, aí eu vou atrás desse cara. Agora, aquele humor eu não gosto, mas eu acho que deve deixar de existir, mas tem gente que gosta. Se não ofender ninguém, eu acho que é só não consumir. Quem não gosta, quem gosta consome. Pegar assuntos espinhosos para fazer piada, assuntos que, assim, Segunda Guerra não é brincadeira, Holocausto. Assim, a gente está vivendo a época do Covid. É um risco também você fazer essas piadas. Você pode errar o tom e errar feio, e derrapar, e dizer justamente o contrário do que você queria. Mas, por outro lado, eu admiro muito quem se arrisca. Eu acho legal. O mundo só vai mudar se a gente se arriscar. O humor escrachado, ele não exclui a crítica social. Não sei se foi essa a pergunta. Você pode fazer um humor escrachadíssimo. O Jô Soares tinha o Chico Anísio, o Jô Soares, tinham em alguma medida um humor escrachado e faziam críticas sociais. Né? A crítica social, ela não é exclusividade das comédias sofisticadas, né? Ela é da humanidade. Todo mundo pode fazer. Se você tiver uma crítica social para fazer e conseguir encaixar no seu gênero, você deve fazer. Eu acho que já dá muito trabalho escrever, então, assim, eu evito ser escritora e juíza. Eu não sou juíza do resto do mundo. Mas eu acho que graças a Deus, e isso acho que é muito legal também botar as coisas nessa perspectiva. A sociedade está evoluindo, ela não aceita mais algumas piadas, né? Eu acho, inclusive, fazer essas piadas não só de uma insensibilidade e de uma... Lembra que o humor é verdade? É sobre o tempo que a gente vive. Se o tempo que a gente vive
não é mais aquele, você de cara já está fazendo uma piada ruim, uma comédia ruim, porque você não está vendo a sua realidade. Né? É importante o comediante ter um profundo conhecimento da sua realidade. Na nossa realidade hoje, piadas racistas não são mais aceitas, e eu acho que ainda bem. Tem gente que fala que mundo chato, mas eu acho que ainda bem, é uma evolução da sociedade, né? Ah, mas aí a gente não vai fazer piada de nada. O quê, meu amor? Como não vamos fazer piada de nada? Tem assunto pra caramba. A TV aberta se situa num lugar, sabe assim, é para o Brasil todo, de 8 a 80. Metade da minha população do país que eu vivo é negra, né? Metade mulheres. Eu estar numa redação final já foi um. Nunca tinha tido no humor, né? Já foi uma novidade. E essas novidades também, depois de um tempo, que bom, param de ser novidade. Isso não é importante, isso tem que ter. Se a gente está falando com todo mundo, tem que ter todo mundo contando história também, porque senão a gente só está contando uma história. A gente vai estar sempre contando a história do ponto de vista do branco, homem, classe média, né, 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 né. E tem outras histórias, tem outros pontos de vista. E se a gente não ampliar o repertório das nossas histórias, a gente vai contar as mesmas histórias de sempre, por mais que a gente as recombine, a gente as modifique. Porque se o ponto de vista não muda, a história não muda. A gente não vai ter input, não vai ter elemento para se comunicar. Tem outras histórias. É isso, é a jornada do herói preto, é a jornada da heroína. É a jornada do pobre. Tem outras jornadas. Não tem só essa jornada que falaram para a gente. E a gente tem que ir atrás dessas outras histórias. Né? Muitas vezes são as histórias de outros, muitas vezes são as nossas. Vamos contar as nossas histórias. Tem muitas, são sempre as mesmas histórias de sempre. Não são, são sempre as mesmas pessoas contando. Vamos variar as pessoas. Eu não faço humor para mudar a sociedade, eu não tenho essa pretensão. Mas eu espero estar fazendo um humor que colabore para a mudança, que melhore a vida das pessoas também nesse sentido, né? Assim, é, eu acho que a gente pode fazer um humor mais solidário, um humor mais humano, um humor mais inclusivo. Eu acho que isso não essa noção de inclusão, ela não é antagônica ao humor, não. No final de contas, é sempre o seu tipo de humor. Quando você escreve, você consegue fazê-lo pensando no tipo de público. É 100% os dois. É, porque não tem como me tirar da jogada, tirar as coisas que eu penso do que eu escrevo. Pelo menos não a essa altura da carreira. Já tive em outros momentos da carreira que aquilo, assim, que o meu pensamento era o menos importante, porque eu precisava pagar minhas contas. Eu sigo precisando pagar minhas contas, que fique claro. Sempre que alguém quiser me chamar para alguma coisa que ajude a pagar as contas, inclusive, estamos aí. Mas, hoje em dia, eu já consigo dizer não para alguma coisa, não é que eu não gosto, mas uma coisa que me ofenda. E eu acho que isso também não é só o público que dita o que a gente vai fazer. Né? O público muitas vezes também não sabe o que ele quer. Cabe a gente, como produtor de conteúdo, também apontar os caminhos, apontar os nossos limites. Não vale tudo pela audiência, não. Não vale mesmo. Não vale, inclusive, como modelo de negócio. Não estou falando nem de integridade. Olha como eu sou pura, como eu sou elevada. Não é isso, não. Isso não vale mercadologicamente. Inclusive porque assim, a falta de verdade no que você faz, por melhor que você disfarce, aparece para o público. Não sei, eles sentem o cheiro. Mesmo televisão, YouTube, né, streaming, nada disso tem cheiro. Mas quando você não faz aquilo com alguma verdade sua, o público sente o cheiro e sai fora, que é um cheiro horrível. É de gente que não tem a verdade suficiente para falar aquilo. Então não está de corpo e alma naquele conteúdo, que eu acho que isso, assim, para além das técnicas, para além de uma visão de mundo, é um trabalho muito cansativo,
e que suga muito da nossa energia. Então você tem que gostar muito daquilo, você tem que acreditar muito naquilo. E quando você não acredita, de alguma forma transparece. Então, assim, não é só o que eu gosto de comunicar, é como, né? Eu tenho que fazer um humor popular. O meu humor é popular, né? Tem outras pessoas que não têm esse compromisso. E também tem o seu público, porque também público na realidade da TV aberta é uma coisa, mas você pode fazer o seu público no YouTube. Assim, também tem vários. Não existe só a Rede Globo, não existe só o cinema, não existe tanta coisa que a gente pode fazer. E, e eu acho que quanto mais verdade a gente tiver, mais chance a gente tem de trazer, de engajar o público. Eles sentem. É muito doido. Eles sentem. Quem quiser se interessar sobre roteiro, eu tenho uma escola de roteiro, chama Levante 42, está no Instagram, está no Facebook, enfim, tem muita coisa para a gente ver, muita coisa para a gente trocar. O papo eu acho que continua. E eu agradeço muito a paciência de vocês com a minha enrolação, com a minha tela que eu não compartilho. Espero que estejam todos com as dúvidas respondidas. É um prazer ver gente nova, ver gente interessada em roteiro, em humor, num mundo mais legal. Eu acho que a gente tem história para contar para caramba e a gente vai contando essa história dentro de um mundo mais legal, mais bacana, que nós vamos construir, sim.